ministrado. A palavra dessa noite, na verdade, ela vai ser toda baseada no livro de Provérbios. Então, nós queremos que ao longo do mês de maio, Deus quer derramar graça sobre você, Deus quer derramar favor, Deus quer realmente te abençoar, dar uma vida abençoada, quando nós entendemos os preceitos que estão aonde? Na palavra de Deus, porque é aqui que nós encontramos contentamento. Muitas vezes nós falamos sobre vida abençoada, e é o tema das próximas 6 semanas que nós iremos ministrar sobre uma vida abençoada. E quando nós pensamos em vida abençoada, muitas vezes nós pensamos única e exclusivamente em dinheiro. E é interessante que a palavra de Deus nos fala muito sobre recursos, sobre dinheiro, mas também ela fala muito sobre haver um contentamento. E o livro de Provérbios nos ensina a realmente nós caminharmos nesse lugar de uma vida abençoada. Por isso que nós estamos colocando 6 semanas até Pentecostes. Então no dia 2 de junho nós iremos apresentar as nossas crianças, inclusive, com muita alegria também apresentar nossa filha perante o Senhor. Mas no dia 9 de junho é o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E por que essa data é tão importante? Porque Pentecostes fala para nós cristãos sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus, depois de ser morto e ressuscitado, ele foi levado aos céus, e ele falou assim: esperem e vocês receberão o poder do Espírito Santo. E nós vemos isso lá em Atos 2, o poder vindo sobre toda a igreja. Mas também você vê uma tradição que vem antes até de Jesus, que falava sobre a Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada quando eles saíram do Egito. Então eles celebraram quando Moisés libertou o povo, eles celebraram com os pães asmos, mas 50 dias depois eles oraram e agradeciam a Deus. E até hoje o povo judeu tem um costume de celebrar o dia de Pentecostes, que significa a colheita. É o início, lembrando que o hemisfério norte, nós estamos entrando no inverno e eles estão entrando no verão. Então é quando começa a surgir os primeiros frutos, porque a terra fica totalmente congelada. Então os primeiros frutos começam a vir na primavera e no início do verão, e eles celebram isso. E nós queremos celebrar que muitas vezes nós passamos por invernos na nossa vida, nós passamos por desertos, mas quando nós vemos os primeiros sinais dos frutos do Senhor, nós precisamos celebrar. Amém? E eu quero te convidar, você ter uma expectativa ao longo dessas 6 semanas, para nós irmos até esse lugar de bênção, de cura, que a palavra de Deus nos ensina, que sempre haverá um lugar na presença de Deus, onde nós encontraremos uma vida abençoada. A palavra de hoje está baseada no livro de Provérbios, em alguns textos que nós já lemos e alguns outros textos que nós vamos ler ao longo do mês de maio. Mas a partir da semana que vem nós começamos com 4 estudos baseados no livro que chama Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris. E ele é um livro excelente que fala sobre como Deus quer te abençoar em todas as suas áreas, como um coração de gratidão nos leva a nós realmente recebermos parte do Senhor. Se você gosta de ler, é uma indicação tremenda de um livro que realmente quer marcar a tua vida e falar que Deus quer liberar de forma sobrenatural sobre a tua e sobre a minha vida uma vida abençoada. Quem que quer uma vida abençoada no Senhor? Amém? E é isso que nós precisamos perseguir. De Gênesis a Apocalipse nós vemos tantas verdades. Sexta-feira, no nosso culto de sexta, eu falei sobre a multiplicação dos pães e peixes, que fala justamente sobre isso. Quando nós colocamos as nossas limitações, quando nós colocamos a nossa escassez, aquilo que aparentemente é pouco, com gratidão nas mãos de Jesus, o pouco se torna mais do que o suficiente. E ao longo dessa caminhada eu quero que o teu coração seja ampliado, para que você consiga entender que ao invés de olhar, são só 5 pães e 2 peixinhos, você olhe para aquilo que Deus te deu e fala assim: é muito mais do que o necessário para Deus fazer um milagre, é mais do que necessário para Deus poder tocar vidas. Ao longo dessas semanas nós queremos ver o que
que realmente importa, que são vidas, é tocar vidas, é nos mover, é essa a forma como Deus quer te abençoar de uma forma sobrenatural. Mas antes disso eu quero orar com você. Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos crer, ó Pai, que há um espírito profético sobre a Tua igreja, Senhor. Tantas igrejas nesses dias têm ministrado sobre esse livro, ó Pai, e não é à toa. E nós, como parte da Tua igreja, queremos ouvir aquilo que vem do Teu coração. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a tirarmos do nosso coração e da nossa mente pensamentos e sentimentos errados com relação a ser abençoados, pensamentos errados com relação, ó Pai, a finanças, pensamentos errados sobre contentamento do que é necessário para nós sermos felizes. E Senhor, nós queremos nos esvaziar para que o Senhor nos encha com a Tua paz, nos encha com a Tua sabedoria, nos encha, ó Pai, com um rio novo, ó Pai, que venha lavando, ó Pai, tudo aquilo que não te pertence e colocando todo o espírito que é bom, Senhor. Que o nosso coração seja aquele coração, Senhor, de um terreno fértil, onde a Tua palavra não apenas encontra morada, mas floresce e frutifica, em o nome de Jesus. Amém. E por que nós vamos falar sobre isso? E sempre que a gente fala sobre bênção, muitas vezes nosso coração ou nossa mente lembra sobre dinheiro. E quando nós olhamos para a Bíblia, fala sobre o dinheiro, sim, mas não apenas sobre isso. E infelizmente muitas pessoas, inclusive muitas igrejas, têm usado de forma errada a palavra bênção, a palavra prosperidade, a palavra semear no reino. E por isso que sempre quando nós, como pastores, ministramos isso, ou um dos supervisores ministra o dízimo, muitas vezes há um constrangimento, porque vem na cabeça o quê? Mercenário, vem sobre a cabeça, esse dinheiro eu não sei para onde que vem nas nossas cabeças o que? Aquelas notícias que são colocadas nos jornais. Mas queridos, como pastores, como membros de um corpo de Cristo, não é porque o mundo tem ensinado de forma errada, que nós como igreja vamos nos calar. Justamente nós queremos te ensinar o que a Bíblia diz a respeito de bênção, de prosperidade, de finanças, para que você não seja enganado, para que pelo contrário, a tua mente seja liberta, para que você possa não apenas ouvir falar de um Deus que abençoa, mas estar, receber e presenciar a cada dia sobre princípios bíblicos. Não é porque o mundo fala contra o casamento, que o divórcio é fácil, que nós como igreja vamos nos consentir e vamos falar, vamos justamente pregar o contrário. Não é porque tem se ensinado o fim da família tradicional que nós como igreja vamos falar, tudo bem, tá ok, não. Nós iremos sempre pregar aquilo que Jesus pregou. E é impressionante, se você for olhar, existem mais de 2.000 citações em toda a palavra de Deus a respeito sobre recursos, generosidades, finanças. Metade das parábolas que Jesus ensinou envolve dinheiro, provisão, semeadura. Então é algo que é um tema que Jesus quer nos ensinar da maneira correta. Que o teu coração seja livre de todo o preconceito, que a tua mente seja aberta para ouvir aquilo que Deus tem para realmente te abençoar, porque nós sabemos, queridos, e diante de tantos aconselhamentos, inclusive conversando com pastores, não apenas pastores, mas psicólogos e outros membros, né, de saúde que trabalham sobre reabilitação emocional, 90% pelo menos dos problemas das pessoas está relacionado ou à sua sexualidade, né, que pode envolver um distúrbio de sexualidade ou adultério, ou tem a ver com finanças. Então por isso que nós como igreja precisamos ensinar, para que você não viva uma vida frustrada, porque você não chegou aonde os outros disseram que você deveria chegar, mas que ao longo desses dias e enquanto você lê o livro de Provérbios, um contentamento, uma segurança
certeza, uma convicção que vem dos céus. Pentecostes fala sobre a vinda do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que te convence. Não sou eu, não é o teu supervisor, não é o teu líder, é o Espírito Santo que te convença. Então, se você tem alguma dúvida nessa área, é um momento de você abrir o teu coração, chorar para cima, ler aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que juntos nós possamos caminhar. E eu achei muito interessante que esse pastor que escreve esse livro, ele fala assim: ser abençoado significa ter o poder sobrenatural de Deus trabalhando em seu favor, tornando os seus dias cheios de coincidências divinas. Ele coloca como coincidências, tudo foi escrito perante o Senhor. Essa semana nós tivemos a noite da visão, e nós colocamos alguns sonhos, alguns planos, algumas situações que nós temos orado como igreja, e nós compartilhamos. Se você, não vou falar de novo, porque você devia ter vindo, procure depois saber com alguém, com teu líder, ou alguém que veio na noite da visão, que foi algo muito bom, muito tocante, que nós falamos sobre identidade, propósito e destino, e eu testemunhei algo, e eu vou deixar você bem curioso mesmo, para você nunca mais perder as noites da visão. E eu falei um testemunho que a gente, como igreja, como supervisor, estávamos orando a respeito de uma resposta na área financeira, que envolve a construção, que envolve tudo. E justamente segunda-feira dessa semana, nós lemos Malaquias 3, que fala sobre dízimos, e fala assim: fazei prova de mim. E nós estávamos orando já há alguns dias sobre uma resposta de oração, e a resposta veio justamente na segunda. E naquela segunda nós lemos na palavra de Deus: fazei prova de mim, que eu quero te abençoar. Fazei prova de mim. E Deus nos abençoou poderosamente. Nós ficamos constrangidos e pudemos presenciar. Não foi nem um dia antes, nem um dia depois, mas estava nessa coincidência divina. Então eu quero te convidar a você ler a palavra de Deus, ter o teu coração muito aberto ao longo dessas 6 semanas, para que você veja coincidências divinas acontecendo na tua vida. Toques do Senhor vindo em momentos tão comuns, ou em momentos de dor ou de aflição, e você vai ver Deus tocando, Deus ministrando na tua vida, Deus trazendo a direção que você precisa, Deus trazendo o livramento, Deus mostrando para você que você é filho, faz parte de uma mesa. Por isso Ele tem reservado para você uma vida abençoada. Ser abençoado não é ter dinheiro no banco, ser abençoado é eu viver uma vida com contentamento, para ter uma vida onde eu entendo que Deus tem algo melhor para mim, melhor para o teu casamento, melhor para os teus filhos, melhor sobre o teu futuro, melhor sobre os teus estudos, e também melhor sobre a tua vida financeira. E nessa noite eu quero, como eu falei, tem tantos versículos, mas essa noite eu quero me fixar apenas em Provérbios, que nós estamos lendo o livro de Provérbios. Eu quero te convidar a você abrir Provérbios 3, a partir do versículo 5, que foi justamente o que nós lemos na introdução do culto. E a primeira verdade dessa palavra é: encontrar a sabedoria no Senhor é o lugar onde nós precisamos. Provérbios 3, de 5 a 10 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros, o quê? Ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Primeiro eu agradeço a Deus. Primeiro eu começo a investir em um relacionamento. E eu começo a buscar sabedoria no lugar certo, que é a palavra de Deus. Tantos conselhos, tantas mentiras que nós temos visto, e nós precisamos encontrar sabedoria. Por isso que nós vamos ter no dia 31 esse culto, meio palestra, para falar sobre sentimentos. Quantos de nós estamos presos
em mentiras, em enganos. Mas aí precisa vir à luz a palavra, verdade sobre o teu coração. Primeiro eu confio no Senhor, em meio aos problemas, em meio às situações, em meio às dúvidas, eu confio. Confiar é colocar o pé nas águas e depois ver o Jordão se abrir. Se confiar no Senhor é entender que Ele conhece a tua vida melhor do que você mesmo. Depois fala o quê? Reconheça o Senhor. O que é reconhecer? Eu falo assim, olha, ali é o meu amigo, ali está meu pai, ali está minha mãe. Você reconhece quem o quê? Quem você já ouviu falar ou quem você tem um relacionamento. Quando passa alguém, um amigo teu perto de você, você reconhece que ele passou por você, certo? Porque ele é alguém conhecido. Se Deus quer se fazer conhecido sobre a tua vida, para que você reconheça que Ele é Deus. E infelizmente e felizmente, Deus usa os desertos para nos ensinar a confiar nele e reconhecer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E depois fala assim, tema o Senhor. Provérbios fala muito sobre isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é o que? É respeito, é reverência, não tem nada a ver com ter medo, mas sim com uma atitude de respeito. Eu sei que o Senhor é bom, eu confio no Senhor, eu reconheço que Ele tem um futuro glorioso para mim, então eu tenho um temor. Então quer dizer, eu decido caminhar debaixo da sua poderosa mão, da sua proteção. E ali fala, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí vem a promessa, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Celeiro fala sobre alimento, sobre provisão. Vinho na Bíblia sempre tem uma relação com alegria. Deus não quer apenas que você tenha algo para você se alimentar, mas Ele quer uma alegria que vem pela manhã, a cada dia. Aí você abrir a tua despensa e ver que você tem mais do que o necessário, e nesse momento você vem uma alegria e fala assim, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Eu reconheço que o Senhor é bom, eu confio que o Senhor é bom, eu tenho a certeza, eu reconheço que o Senhor é bom em todos os aspectos da minha vida. E nós temos a plena convicção que ao longo de caminharmos nessa jornada sobre uma vida abençoada, Deus vai mostrar como Ele tem sido bom, ou como Ele quer se mostrar bom na tua saúde, no teu relacionamento familiar, no teu trabalho. Tem tantas áreas que Deus quer te abençoar. Por isso que nós precisamos primeiro confiar, depois reconhecer, temer ao Senhor e depois honrar com os nossos recursos, com o nosso tempo, com aquilo que o Senhor Jesus tem para você, porque a cura vindo sobre a tua família, a cura vindo sobre os teus relacionamentos, a cura vindo sobre os teus pensamentos e o teu coração. E se nós caminharmos mais um pouquinho, ainda em Provérbios 3, dos versículos 11 a 17, fala assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem ele deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que os rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são os caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Muitas vezes nós desejamos ter tanto dinheiro e esquecemos que a paz, como nós cantamos, é uma promessa do Senhor. Nós vemos tantas pessoas que têm milhões de reais, mas elas não têm paz no seu coração. Nós temos visto todas as semanas escândalos e escândalos financeiros de pessoas, envolvidas com
nem sei mais o que, com tantas coisas, isso daí, né? Cada semana encontra algo novo. E nós vemos, não é R$100, não é R$1.000, mas são milhões de reais. E são pessoas que querem tanto dinheiro, têm tanta ganância, que tem que esconder não sei aonde, porque elas não têm nem como gastar o dinheiro que elas roubam. Porque é ilegal, porque senão dá muito na cara. E você acha que essa pessoa tem paz? Pode ter muito dinheiro, mas nenhuma paz no seu coração. Quantas pessoas nós vemos cercadas de dinheiro, de recurso, mas estão sozinhas porque foram desagradáveis ao longo de toda a sua vida, e ninguém mais quer estar perto dessas pessoas, porque deu valor ao dinheiro, deu valor às coisas desse mundo e esqueceu de valorizar as pessoas. Deus quer que você encontre sabedoria. E fala de novo ali em Provérbios 3:12: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Coloca a mão sobre o teu coração e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, tira de mim todo sentimento de ganância e coloca sobre mim sabedoria e paz. Me ajuda, Senhor, a governar os bens, os dons e os talentos que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Que eu entenda que tudo é para Ti e volta para Ti. Que o Teu nome cresça e o meu diminua, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Não despreza os conselhos do Senhor, não despreza, não troque pelos conceitos do mundo. Mas muitas vezes vai falar para mim: pastor, minha vida hoje está totalmente imersa nesse conceito, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar. Que bom que você veio aqui, porque o Espírito Santo pode, quer e vai te convencer. Basta você abrir o teu coração. Basta ali, versículo 11: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa famosa, não sei se é antiga ou se é nova, eu vi essa semana, falando assim que eu jamais vou corrigir a minha filha. Alguns anos se passaram, 20, 25 anos se passaram, e essa pessoa deu uma entrevista e falou assim: esses dias a minha filha me ofereceu maconha, tipo, numa boa, porque não houve correção. Hoje o filho inverteu o papel. Que Deus tenha piedade de nós como igreja. Você que é pai, a gente que está começando essa vida de pai, nosso maior desejo não é apenas de ter uma gravidez normal, de ter uma gravidez perfeita. E vocês sabem a importância que isso tem para nós após 2 perdas. Mas após o nascimento, a nossa maior preocupação é que os nossos filhos vão ser filhos prósperos, abençoados, e vão caminhar aonde o Senhor nos chamou para caminhar. Mas para isso precisa ter repreensão, para isso precisa ter correção, para isso precisa ter o quê? A palavra de Deus guiando o teu coração, guiando a tua vida e ensinando que nem sempre eu quero ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido, mas e a palavra de Deus fala assim: pois o Senhor disciplina a quem Ele ama. Ele disciplina você, Ele te traz para perto, porque Ele quer te abençoar. Tem um livro que eu acho lindo, do Max Lucado, e ele fala nas mãos, e ele tem um sobre o oleiro e um sobre o ferreiro. E ele fala que tem uma pilha de ferros retorcidos, enferrujados, e de tempos em tempos o ferreiro vai lá, ele escolhe um dos ferros, coloca no fogo, coloca na bigorna e desce a lenha. Você já viu como que é feito em filme, aquelas espadas, como é feito aquelas facas tradicionais japonesas? É fogo, bigorna
e martelado aí em cima. Não sei se é um martelo, mas você sabe o que eu estou falando, né? Aquele lá, e vai, e vai, e vai. E muitas vezes a gente se acha justamente ali em cima dessa bigorna, ou no forno, ou levando umas bigornadas na cabeça. E a gente começa a reclamar de Deus. Nós começamos a reclamar da repreensão de Deus. E o Max Lucado, ele fala assim: se você está na bigorna, ou se você está nesse forno, é sinal que o ferreiro encontrou valor em você. É sinal que você não está mais numa pilha de rejeitados. É sinal que você não está mais num lugar de joga no lixo que não tem função, mas o ferreiro viu valor em você. Deus vê valor em você, por isso que Ele te corrige. Deus vê valor em você, por isso que Ele te ama. Deus vê o valor em você, por isso Ele clama: tenha sabedoria. A sabedoria é muito acima do que todas as coisas que esse mundo pode dar. Do que adianta ter recursos e não ter sabedoria, e você gastar num piscar de olhos. A outra verdade está lá em Provérbios 8, versículos 17 a 21. Eu vou ficar só no livro de Provérbios, então se você nem quiser fechar a tua Bíblia, fica bem tranquilo. Provérbios 8, de 17 em diante. Fala assim: amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam, e enchendo-os os seus tesouros. Riqueza que vai te abençoar, querido, precisa vir com honra e com uma vida justa. Deus jamais quebra princípios. Então, se Ele sabe que você vai se desviar do Senhor, porque você vai trocar de carro, trocar de casa, ou ter um aumento de salário, Deus prefere que você viva num deserto um pouquinho maior, para ter o teu coração, do que dar algo que vai fazer com que você escolha um outro lugar. Recentemente, eu lembro de uma pessoa que veio na igreja. Eu atendi essa pessoa extremamente quebrado emocionalmente, quebrado também financeiramente, e a gente estava orando por algumas situações que essa pessoa precisava, e tanto no seu emocional quanto financeiro. E daí o irmão vinha na oração, participava dos cultos, não perdia, uma bênção. Mas aí encontrou uma coisa chamada emprego. E começou a falar assim: ah não, pastor, hoje eu não vou porque eu cheguei tarde do trabalho, mas domingo estou aí. Beleza. Daí passou outro: ah, olha, foi assim, trabalhei primeira semana, adaptação, o corpo está doendo, não sei o que, 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 não sei o que. E foi. Deus pode dar aquilo que você deseja, mas antes de pedir algo para o Senhor, fala assim: Senhor, isso vai me aproximar de Ti, ou vai me afastar de Ti? Senhor, eu preciso de um serviço, mas Senhor, que o meu serviço não me afaste de estar na Tua presença. Senhor Jesus, eu preciso pagar minhas contas, digno ao trabalhador do seu salário, mas que um emprego, que um novo carro, que uma nova casa, jamais tire você de estar no lugar onde Deus te chamou para estar. Porque não há prosperidade, não há bênção no lugar onde Jesus não está. E Jesus quer que você tenha o quê? Honra e uma vida justa. E aí, consequentemente, as bênçãos do Senhor virão sobre você. Vira mais um pouquinho tua página ali em Provérbios, Provérbios 10, capítulos 20 a 22. Provérbios 10, de 20 a 22, que fala assim: a língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras do justo dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Esse versículo fala muito sobre nós darmos importância àquilo que tem importância para o Senhor.
Jesus quer te abençoar, isso eu tenho plena convicção, mas antes de te abençoar talvez de uma nova forma, ou de uma forma mais abundante, Ele precisa mudar o teu e o meu coração. Onde que precisa estar a prioridade do nosso coração? Uma vez eu vi uma pastora uma senhora de seus 80 e poucos anos, e ela falava assim que ela sempre tinha célula na casa dela, e atendimento, sempre recebeu muitas pessoas, e ela falava que geralmente numa casa de uma pessoa normal, um sofá dura 3, 4 anos, na casa dela nunca passou de 1 ano. E uma vez o marido dela, que também é pastor, começou a reclamar, mas de novo tem que trocar o sofá, de novo tem que reformar o sofá, de novo tem encardido, de novo rasgou. E eles começaram a entrar nesse lugar de murmuração, e daí Deus fez eles olharem para aquele sofá que estava encardido, rasgado, e falou assim: quantas pessoas sentaram nesse sofá e foram tocados, abençoados, reconciliados com Jesus, aceitaram Jesus, tiveram um novo destino traçado? Então, ao invés de olhar para um sofá que de novo eu vou ter que reformar, eu olho para aquelas pessoas que sentaram ali, que se alegraram. Eu olho para os filhos, né? Falaram para a gente gosta bastante de lembrancinha, de bugiganguinha mesmo, né? Em nossa casa a gente é cheio de bugiganguinha, de decoração, a gente gosta bastante disso. E daí falaram assim: olha, quando a Liz começar a crescer, você vai ver que vai quebrar. Aí ele falou assim: não, a gente vai crer que ela não vai quebrar, mas também quebrar é melhor ter um bibelô, um prato, uma travessa ou qualquer coisa quebrado, mas ter alegria no lar, do que ter uma casa impecável sem alegria no lar. Você entende o que eu estou dizendo, querido? O nosso foco não pode estar nas coisas desse mundo. Sim, Deus quer te abençoar, sim, Deus quer te dar dos desejos do teu coração, se você agradar o coração dele, mas o nosso prazer não pode estar nas coisas desse mundo. O nosso desejo tem que olhar para aquilo e falar assim: olha, isso vai tocar vidas. Minha forma de dizer, minha forma de ir à igreja, como que eu posso semear mais, como eu posso ajudar mais, como eu posso realmente crer que o Senhor pode me fazer a abundância. E a palavra de Deus fala ali, versículo 22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Não pode ter peso. Não pode ter peso quando você oferta na casa do Senhor. Não pode ter peso quando você dizima na casa do Senhor. E um dos maiores erros, uma das maiores mentiras é falar assim: pastor, eu não dizimo porque meu dinheiro é tão contado que se eu dizimar vai faltar. E aí eu falo para você voltar lá para Malaquias 3:10 e você vai ver. Eu lembro quando a gente casou, a pastora tinha sido demitida, né, do emprego, e ela trabalhava em um banco, e eles não fizeram fundo de garantia, seguro-desemprego, não tinha nada, e a gente estava 6 meses de poder casar. E daí a gente começou a orar: Deus, né, tem sonhos no nosso coração, tem planos no nosso coração de casar, né, de ter a nossa casa, de fazer algo. E Deus falou assim: o que realmente é importante para vocês? Daí Ele fez a gente: corta a festa, festa não é importante, o importante é a minha presença. Daí Ele falou assim: corta isso, o importante é a minha presença. Corta isso, o importante é a minha presença. E eu quero te convidar, ao longo desse mês, ao longo que você lê o livro de Provérbios, você começar a cortar coisas que não te trazem felicidade, cortar coisas que não estão na agenda de Deus, cortar coisas que muitas vezes você acha que são tão importantes, mas você vai ver que isso só traz peso, isso só traz confusão. E a palavra do Senhor fala: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. É sabedoria de servir vidas, de amar pessoas, de cada dia nos movermos. Vamos virar um pouquinho mais a nossa página ali em Provérbios, Provérbios 11, versículos 24 a 25. Provérbios 11, de 24 a 25. E fala assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá.
é sobre essa mentira que muitas vezes o diabo coloca no teu coração, de que se eu dizimar, algo vai acontecer e eu não vou ter dinheiro. Voltando lá no início, falar sobre o que? Quando nós entregamos os primeiros frutos, então você não conta com o dinheiro do dízimo ou da tua oferta, do dinheiro que é do Senhor, mas você conta com os 90% do que sobram, é teu, Deus te permite fazer isso. Então tenha sabedoria em administrar aquilo. Está faltando dinheiro? Então ora para o Senhor, procura uma outra fonte de trabalho, vá atrás de um novo emprego, estude, prospere em nome de Jesus, mas não abra mão de um princípio que vai te trazer bênção. E eu citei na quarta-feira que eu estava conversando, eu não sei se eu citei no culto, se eu citei, se me desculpem, eu vou citar de novo. Se eu não citei, você ouve, né, pela primeira vez, mas se eu já citei, você faz de conta que você está ouvindo pela primeira vez, tá bom? Que eu fui muito impactado com esse testemunho na semana passada, de um conhecido meu que ele trabalhava, né, e ganhava menos do que um salário mínimo, e ele sempre foi muito fiel ao Senhor. E hoje ele é diretor um dos diretores de uma multinacional. E ele falou para mim que no mês passado veio uns bônus, veio algumas coisas a mais. E ele falou assim: olha, nesse mês eu dizimei o dobro do que era o meu salário 10 anos atrás. Se você não é fiel com R$1.000, você não vai ser fiel com 20 ou 30 ou 50 mil reais. Tira esse engano do teu coração, que haja um prazer em trazer, em abençoar, em ter um coração grato. Fala assim: a quem dê generosamente, o que? Vê aumentar as suas riquezas. Isso fala sobre dinheiro, sim, mas quando você serve a vida de alguém, você dá algo de generoso para alguém, você recebe generosidade. Quando você dá amor de uma forma generosa, você recebe o amor de uma forma generosa. Quando você coloca a sua vida perante ao Senhor de uma forma generosa, você vê pessoas também servindo a tua vida, te amando de uma forma generosa. É nesse ambiente, voltando para a ministração de sexta-feira, é nesse ambiente de generosidade, onde eu olho para 20 mil pessoas e vejo 5 pães e 2 peixes, ao invés de reclamar, eu falo: Senhor Jesus, é pouco, mas eu entrego nas suas mãos, multiplica, Senhor. Quero te convidar a você fazer isso. Toda vez que você pegar o teu salário, fala assim: Senhor, aparentemente é pouco para 30 dias, multiplica, Senhor, eu quero ter um coração grato. Senhor Jesus, ganhei a cesta básica da empresa, nunca deu para um mês, mas Senhor, multiplica em nome de Jesus, porque eu quero ter um coração grato, e eu tenho certeza que dessa cesta básica, o que faltava vai sobrar, e eu vou poder abençoar a outros lá no quilo de amor, abençoando outras vidas que nenhuma cesta básica tem. Amém, igreja? É entender que o Senhor quer te abençoar, é você ser generoso, para você receber uma porção generosa, para ser novamente generoso, para receber uma outra porção de generosidade, e aí cria um ambiente de gratidão. Deus quer colocar você e eu num ambiente de gratidão, onde os milagres começam a acontecer. Então eu começo a entender que o que está no coração de Deus não é coisas materiais, não é somente a questão financeira, mas o que está no coração de Deus é o que? Tocar vidas. Por isso que você vê que o nosso projeto lá na Terra Prometida, vai ser uma estrutura muito mais simples do que nós temos aqui, porque nós não estamos construindo um templo para homens, nosso coração não é de construir o templo mais bonito da cidade, mas nosso coração é para ter um templo onde Jesus tenha prazer de entrar. Que Jesus tenha prazer de curar os doentes, tocar os enfermos, tocar a tua vida e a minha vida, um lugar onde Jesus vai reinar e nós vamos prosperar ali naquela terra. Por isso que eu quero animar o teu coração, não apenas a orar sobre a terra prometida, mas realmente se engajar de uma forma nova, de uma forma profética, semeando numa terra fértil que você e as tuas gerações vão colher de forma sobrenatural. Senhor, são 5 pães, são só 2 peixinhos, mas multiplica, Senhor. Repete comigo: são apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas é mais do que o suficiente para Deus fazer um milagre. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É mais do que o suficiente, é mais do que o suficiente, é mais do que suficiente.
Tenha essa certeza no teu coração, tudo aquilo que Deus te deu é mais do que o suficiente para você ser feliz. E isso fala sobre contentamento, eu viver feliz com aquilo que Deus me deu hoje. Mas, claro, lutar, trabalhar, me esforçar, estudar para ser alguém melhor, mas o meu coração não pode estar em títulos, não pode estar em recursos. Antigamente, se você gosta de história, como eu gosto, antigamente os faraós, os reis do Egito eram enterrados com toneladas de ouro, com barcos, com roupas, porque eles acreditavam que quando o faraó ressuscitasse, ressurgisse, ele teria um barco lindo para navegar pelo Nilo, ele teria joias, riquezas. E o que aconteceu com todas as joias e riquezas? Foram saqueadas, roubadas. Porque quando nós vamos nesse mundo, você não leva títulos, você não leva dinheiro, você não leva a tua casa, teu carro, teus filhos, a gente não leva nada. A gente só vai se apresentar perante Jesus. E Jesus vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com os dons e os talentos que eu te dei? Nessa noite eu quero te encorajar, nessa caminhada rumo a Pentecostes, a você encontrar sabedoria que vem do Senhor, sabedoria no lugar certo, sabedoria na palavra de Deus. Penúltimo versículo, Provérbios 15, de 22 a 23, Provérbios 15, de 22 a 23 fala: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Você não está só. Você jamais está só. Quando você vem para a casa de Deus, você pode ter vindo só, mas Deus te coloca numa família. Deus coloca o solitário em uma grande família. E Deus tem levantado esses supervisores e líderes de ministério com tanta graça, com tanta sabedoria, para realmente te ajudar nessa caminhada. Queria que você desse uma salva de palmas para os nossos supervisores, para os nossos líderes de ministério. Vocês têm feito a diferença, minha gente. Glória a Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês têm feito a diferença no ministério de casais, Gustavo e Adamares, no ministério de jovens. Vocês têm feito a diferente. Amém. Isso mesmo, vocês têm feito a diferença. E é isso, quando nós entendemos aquilo que está no coração do Pai, é tocar vidas. O pessoal do louvor já pode subir, por gentileza. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há conselheiros. Você não precisa mais ficar dando cabeçada. Procure ajuda, chore para cima, leia a palavra de Deus, leia bons livros, procure, ore mais. Está passando por uma dúvida, por uma prova, ore mais, liga, conversa, marca um horário de você falar com o teu supervisor ou com nossos pastores, e você vai ver que Deus começa nesse lugar de submissão, de honra, de princípios, a liberar algo sobrenatural sobre a tua vida. E o último versículo que está lá em Provérbios 31, no último capítulo de Provérbios, que fala assim: erga a sua voz em favor dos que não podem se defender, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz a quem encontra, é muito mais valiosa do que o subis. É interessante que começa o livro de Provérbios, filho meu, e termina o livro de Provérbios com uma mãe ensinando um filho a ser rei. E ele fala: procure uma mulher sábia. Você que é jovem, solteiro, procure uma mulher como Provérbios 31. Você, mulher que é solteira, procure ser essa mulher de Provérbios 31, que fala que ela tem mais valor do que os rubis, tem mais valor do que todas as coisas. A tua identidade, querida, está em Jesus. Não estão nas coisas desse mundo, não estão naquilo que o mundo muitas vezes fala que você tem que fazer.
É nesse lugar, minha irmã, que Deus vai te dar um casamento abençoado. Para você, homem que é solteiro, procure uma mulher exemplar. Procure uma mulher que ame a casa de Deus, mas também seja esse sacerdote que vai fazer com que essa mulher brilhe mais. É uma troca. Você que é casado, decreta que a tua esposa é essa mulher de Provérbios 31. Você que é mulher, declara que o teu marido é um homem sábio, um homem que vai andar segundo aquilo que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Um lar abençoado é muito mais do que recursos financeiros, é um conjunto de fatores que Deus quer revelar, não apenas nessas 6 semanas, mas todos os dias da tua vida, amém? Você recebe isso? Então fique em pé para nós cantarmos essa